Paz do Senhor, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. E é com muita alegria de poder estar compartilhando com vocês mais uma mensagem da Palavra do Senhor. A primeira leitura será em Romanos 12, do verso 1 ao 2. Tá bom? Que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a instrução do apóstolo Paulo aqui? Ele está pedindo para que nós apresentássemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz que isso é o culto racional. O que ele está querendo dizer? Primeiramente, sacrifício vivo. Quando Deus requeria os sacrifícios na primeira aliança, ele pedia animal limpo, sem defeito, sem mácula e sem mancha. Ele tinha que ser perfeito. Ou seja, para Deus aceitar este sacrifício em favor do ofertante, teria que ser sem defeito, um animal inocente, íntegro, para ser transmitido a culpa para ele. E tendo sido aceito o animal, Deus iria aspirar esse cheiro em aroma suave e seria agradável a Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que nós teríamos que nos apresentar sem defeito, sem mancha e sem mácula. Nós vamos ver, esse é o primeiro ponto. Essa parte ela liga com outro trecho, com outros versos que nós vamos estar lendo. Romanos 6, do 1 ao 4, a gente vai ler primeiro. Diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Está vendo? É um texto cheio de perguntas e ele mesmo responde. O verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Qual foi a pergunta do apóstolo? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O que ele está dizendo? Que não podemos permanecer mais no pecado. Como nós vamos permanecer no pecado? Nós, os que para ele já morremos. Nós não podemos permanecer mais no pecado porque fomos sepultados com Cristo na semelhança da sua morte, para que, como ele foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós possamos andar em novidade de vida. E também do 11 ao 13, também diz assim: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, às suas vontades e desejos. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós não podemos satisfazer o pecado em nosso corpo. Então, apresentar a Deus de forma agradável, ser um sacrifício vivo, é o pecado não ter domínio sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa própria vontade. Assim, nós estaremos oferecendo a Deus um sacrifício vivo, aceitável, santo e agradável a Deus. E como que nós conseguimos isso? Nós conseguimos isso sendo obedientes, cumprindo os mandamentos do Senhor, não sujeitando mais às vontades do corpo, do velho homem que se passou, que foi sepultado na semelhança da morte de Cristo, no batismo. Não podemos oferecer os membros do nosso corpo como instrumentos de iniquidade, e sim
Oferecemos os nossos membros como instrumentos de justiça para ser agradáveis a Deus. O ponto 2, agora, que estava lá em Romanos 12, no verso 2, seria: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso quer dizer? É não deixar que a nossa mente e o nosso caráter seja moldado de acordo com os padrões e práticas deste mundo. Não deixar que tome forma deste mundo. Ou seja, tudo que o mundo pratica, tudo que o mundo diz que é bom, porque estas coisas não refletem a vontade de Deus, não refletem a boa, agradável e vontade. Para nós termos a mente transformada, irmãos, não podemos conformar com as coisas deste mundo. Nós não podemos estar de acordo em caráter, em pensamento, em atitude, porque isso não reflete a boa e agradável vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é a nossa santificação. Isto é que reflete o caráter do Senhor, pois Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então é isso, irmãos. Espero que possam ficar com esta palavra, com essa ministração. E eu peço aos irmãos que possam compartilhar este vídeo. Compartilhem nas redes sociais, deixem um gostei e até o próximo estudo.